O tema de hoje será multidisciplinar. Vamos da arbitragem a criptoativos. A nossa convidada de hoje empreende várias áreas e vai falar um pouco sobre cada uma delas. Este é o Conexão Empreendedorismo. O bate-papo de hoje será com a Luísa Adena, ela que é founder da Arbion e da Cryptise. Seja bem-vinda, Luísa. Muito obrigada. Obrigada, Bruno. Obrigada, Caio, pelo convite. Temos aqui o Kael, nosso co-host, né? Sempre parceiro. Ele que é empreendedor também, advogado, sócio do escritório Ivanzinho Penteado, que é um dos apoiadores, né, do nosso canal. E a gente sempre gosta de começar o bate-papo, Luísa, pedindo para que o nosso convidado conte um pouco da sua trajetória. Então, conta um pouquinho de como que você foi parar nesse ecossistema das startups. Perfeito. Quando eu estava me formando, eu me deparei, alguns meses antes de me formar, eu me deparei com um programa de inovação dentro de um escritório de advocacia. O escritório se chama LPBK. Foi o projeto piloto, foi o projeto piloto desse programa de inovação. Não teve mais nenhum outro. Quando que foi esse projeto? Foi em 2019. Já começa diferente, porque a gente está falando de um projeto de inovação dentro do escritório de advocacia. Escritório de advocacia. Rendeu frutos, né? Exato. Rendeu fruto. Pode ter sido só um, mas rendeu frutos. Rendeu fruto. E eu gostava bastante de direito internacional na época. E eu estava tentando, talvez, um estágio para trabalhar com isso. Antes era mais de direito internacional público. Aí eu resolvia procurar, meio que perdeu o glamour para mim em direito internacional público depois que eu trabalhei bastante com isso, que daí eu fui ver a realidade dentro das possibilidades ali. Não gostei, resolvi então talvez colocar um pezinho ali dentro de direito internacional privado, só que eu não consegui entrar em nenhum estágio com escritórios que trabalhassem com direito internacional privado, principalmente mais focado em arbitragem. O pessoal nas universidades já vem bastante treinado desde os primeiros períodos a entrar em um estágio, então eu não estava muito bem ranqueada ali para entrar em um escritório. E aí eu me deparei com esse programa de inovação, só que eu nunca tinha ouvido falar era muito abstrato, assim. Eu já tinha ouvido falar em hackathon, mas eu nunca tinha participado de hackathon na época. E era um programa de inovação e eu li o edital, para mim ficou muito confuso, assim, não sabia, não consegui tornar palpável, mas parece interessante, vamos lá. E eu lembro que foi interessante porque eu tinha visto que tinha na OAB a Comissão de Inovação e Gestão. E tinha os debates de uns temas interessantes. Aí eu falei, só que eu não era formada ainda na época. Aí eu perguntei pro, na época, presidente da comissão, o Rodrigo Deda, se eu poderia participar mesmo sem ser advogada. Ele falou, sim, com certeza, inclusive dá uma olhada nesse edital, que ele que estava coordenando o edital. Aí eu dei uma olhada tive uma ideia lá, na época era uma ideia de gestão de contratos, para facilitar a gestão de contratos para pequena e média empresa. Que era algo que, olhando ali na minha rede de contatos próxima, principalmente do meu pai e da minha mãe, era algo que eles poderiam utilizar, que seria útil para eles. Aí eu entrei com essa ideia e então fui aprovada para entrar, e daí durante o programa a gente tinha vários processos de mentoria. E uma das primeiras era um benchmarking para tentar entender, fazer uma análise do mercado, da concorrência local ou até global, para ver se ainda fazia sentido. E eu vi que já tinha alguns projetos semelhantes com a mesma proposta de valor, já bem avançados. E eu pensei, e na época eu estava lendo um livro 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson, que eu acho muito bom. Ele é polêmico, mas ele fala várias coisas que são super boas, então eu também recomendo, caso não conheça. Já aproveitando, já pensando, né? Nos nossos episódios também os convidados gostam de citar um livro, né? E depois a gente coloca aqui, né, na edição, o livro vai ficar do teu lado, para daí o pessoal confiar. Legal, massa. Então, 12 Regras para a Vida, e daí, em um dele, eu lembro que ele estava falando quando eu estava lendo, era algo sobre o caos e a ordem. Ele fala bastante sobre isso. E ele traz o yin yang, e que aquela linha no meio, ela representa o equilíbrio, mas que o preto, ele não é só preto, e o branco, ele não é só branco. Tem uma bolinha preta no branco e uma bolinha branca no preto, que significa que sempre no caos existe um pouquinho de equilíbrio, e sempre no equilíbrio existe um pouquinho de caos, porque faz parte do equilíbrio ter um pouquinho de caos, equilíbrio no caos. E ele sempre fala que quando você quer inovar é caos. Então você precisa ter um pezinho no seguro,
para daí colocar um pezinho no caos. E eu pensei na hora, provavelmente as inovações brasileiras, elas devem estar acontecendo no direito nacional. Elas não devem estar vinculadas ao direito internacional, porque a maioria das pessoas não trabalha com direito internacional. Então, as chances de as pessoas estarem trabalhando com inovação no direito internacional é um pouco menor. E daí eu, na hora, pensei, tá, direito público, Estado, ONU, ONG, vai ser muito complexo e burocrático para inovar. Como é que está sendo inovação em arbitragem? E daí foi o caminho assim lógico para pensar em inovação em arbitragem. E aí eu fui ver como é que era o processo de arbitragem, que eu tinha tido só uma eletiva que era mediação e arbitragem, tudo junto, e eu não sabia como é que funcionava. E daí eu comecei a fazer todo aquele processo de quando você começa uma empresa de fazer o discovery, que é de fato você conversar com pessoas que estão envolvidas na área e que seriam talvez ou usuários do seu serviço ou possíveis usuários ou pessoas que sentem aquela dor para de fato você entender se o que você está construindo vai fazer sentido para o mercado. E a dor que eu queria resolver era a falta de acesso à justiça eficiente. Então, de um lado, o poder judiciário é burocrático, não é a sentença mais ideal para aquele conflito e também acaba sendo caro, porque demora muito. E outra coisa que você ouve durante a faculdade é a justiça tarda, mas não falha. E eu sempre pensei, se a justiça tarda, ela já é falha, não existe ela tarda, mas não falha. E daí, por outro lado, a arbitragem, que apesar de ser uma boa alternativa, ela não é acessível. E daí eu fui entender, será que existe algum motivo para a arbitragem não ser acessível financeiramente? E eu vi que não, que é algo cultural, porque a demanda por arbitragem, quando a arbitragem veio para o Brasil, ela veio para o Brasil já incentivada por multinacionais, para elas poderem atuar no Brasil, porque elas não confiavam no sistema judiciário brasileiro. Então, ela já veio com uma demanda de causas com um valor muito alto. Então, o serviço que foi ofertado foi profissionais altíssimos, câmaras de arbitragem também com um serviço com um custo alto e também excepcionais. E daí eu vi que isso se perpetuou e que não necessariamente significava que não dava para oferecer uma arbitragem mais acessível financeiramente. E é bem importante diferenciar que falar que a RBO oferece arbitragem mais acessível financeiramente não é arbitragem massificada ou que compete com o juizado especial. Ela é uma arbitragem que as pessoas elas não teriam acesso elas não poderiam pagar arbitragem, mas talvez elas também não se enquadrem em juizado especial. E elas são obrigadas a sair ao judiciário tradicional. E daí eu vi que com tecnologia eu conseguiria reduzir os custos que são reduzíveis, ou seja, infraestrutura física, vários luxos que estão envolvidos nas câmaras de arbitragem tradicional. Além disso, eu tornei todo o processo eletrônico, que também reduz muito o custo, aumenta a eficiência, ou seja, reduz o tempo, que também reduz o custo, e no que era absolutamente essencial para manter a qualidade da arbitragem, que significa a qualidade dos árbitros, eu e meu sócio, a gente bolou uma tabela de custas, tabela de honorários, que os árbitros eles são bem remunerados também pelas causas. Claro que não os árbitros que estão na lista da RBO, eles não são os árbitros que provavelmente estão na mesma lista que a CCI, por exemplo, que é a maior câmara de arbitragem do mundo. Mas esses árbitros, eles também têm vários assessores que também colaboram para a resolução daquele conflito e também são absolutamente competentes para eles mesmos resolverem seus próprios conflitos como árbitros. E daí a RBO também abre portas para esses profissionais. Pô, se veja só uma aula, primeiro, né, de como foi a identificação, da área na qual você acabou se deparando ali, né, para desenvolver esse projeto. Inicialmente não foi exatamente isso, né, arbitragem, né, foi uma outra ideia, mas ao longo do tempo você foi pivotando com base na dor que você via no mercado, e, enfim, criou essa Legaltech, que oferece esse serviço que é tão buscado, né? Principalmente eu, como advogado, falo, a gente busca muito do seu ponto de vista societário, porque a gente não encontra, talvez, essa especialidade, assim, né, na justiça comum, então a gente busca soluções tais como essa de mediação e arbitragem para ter uma análise bem particular do caso, né? Porque é uma matéria que realmente tem que ter o conhecimento até de experiência de causa, outras operações semelhantes para você conseguir solucionar de forma rápida
e de forma, assim, eficiente a questão, né? Com um conhecimento técnico bem profundo. Então, eu sou fã, né, da arbitragem, até converso muito com a Luísa sobre isso. Então, esse foi o primeiro projeto, né, Luísa? A gente tem isso. Como o Bruno falou no começo, é multidisciplinar. Então, se quiser continuar essa história, porque vem coisa por aí. Então, isso foi em 2019. É engraçado só comentar que foi pré-pandemia. Então, quando eu estava fazendo o Discovery de conversar com as pessoas para trazer a ideia e mostrar que o processo seria 100% eletrônico, a primeira pergunta era, mas e as audiências? E aí eu falava, online? E as pessoas ficavam, não dá para fazer audiência online. E aí, por isso, a pandemia me ajudou um pouco nesse caso, especificamente porque quebrou essa barreira para mim. Era uma barreira que eu ia ter que trabalhar, quebrou uma barreira. Ainda tem várias outras, que a gente ainda, vocês também com certeza percebem até com colegas advogados mesmo, foi só há 2 anos atrás que a arbitragem virou uma grade obrigatória na PUC, por exemplo. Então, é natural que as pessoas se sintam meio inseguras com a arbitragem. Então, essa é uma barreira educacional que a gente tem que lidar constantemente, assim. A gente busca trabalhar bastante a produção de conteúdo, mas também a produção de conteúdo dentro de escritórios de advocacia. A gente faz oficinas de arbitragem, eu e meu sócio. Então, a gente trabalha conteúdo de arbitragem introdutório. A gente faz uma aula de 1 hora que a gente responde já várias dúvidas e já mostra que a arbitragem não é um bicho de 7 cabeças. Isso a gente faz com escritórios que queiram participar. E é gratuito, justamente porque é o nosso investimento, o nosso tempo para trazer mais educação para o meio jurídico sobre a arbitragem. Então, daí, andando alguns meses... E, Luísa, deixa eu só fazer uma observação. No episódio passado, a gente falou com a Adriane, né? E você está falando aqui, é óbvio, tem todo um caráter de contribuir com o mercado, de desenvolver, levar um entendimento da arbitragem, mas é óbvio que quanto mais a pessoa conhecer, mais demanda vai gerar para a Arbion. E a Adriane trouxe exatamente isso, né? O quanto ela precisa fazer esse trabalho mais educativo para o mercado, porque está falando de algo... A arbitragem existe há algum tempo, mas o modelo que você faz é um modelo diferenciado, né? E acessível. Então, quanto é importante o empreendedor ele ter essa visão que muitas vezes você simplesmente vender, pode ser que o mercado não esteja tão pronto, né? Então, você tem que educá-lo para aí sim conseguir vender, né? Toda inovação, em algum momento, precisou lidar com a barreira educacional. Exato. Toda. Exato. E isso é algo que também no Cryptise a gente tem que lidar. Então, dando um passo atrás para eu explicar o que é o Cryptise, a Arbion, ela hoje já resolveu mais de 40 arbitragens na plataforma. Eu e meu sócio, Gabriel Simões, a gente faz esse processo educacional em alguns escritórios. E a gente tem um corpo da Câmara formado, tem a Câmara, o Conselho Deliberativo, que é independente da Secretaria, porque a Câmara ela é formada dessa maneira justamente porque as decisões relacionadas ao processo, elas que não cabem necessariamente ao árbitro, elas têm que ser resolvidas por um conselho independente da Secretaria, que são assuntos administrativos e de negócio. Então, a Arbion ela é formada dessa maneira. E pelo modelo de negócio da Arbion, a inclusão de cláusula compromissória em contrato é um primeiro momento da venda, digamos assim. Mas o faturamento da Arbion, ele é dependente de existir um conflito relacionado àquele contrato. E isso é algo que é imprevisível. E então, a receita do modelo de negócio da Arbion é completamente imprevisível. Sim. E por ser algo inovador também, eu resolvi também começar a trabalhar com um projeto que eu ficasse mais perto de desenvolvedores e com uma outra tecnologia que também me apaixona muito, que é criptomoeda. Então, ano passado, eu comecei a trabalhar num projeto de pagamento em criptomoeda, então, Crypto Payments. Eu virei sócia do projeto. Então, eu sou co-founder junto com o meu sócio, que é o Lohan Ferreira. Porque eu entrei bem no começo como sócia. E o objetivo do Cryptise é viabilizar pagamento em criptomoeda e estabelecimento comercial em lojas, tanto físicas quanto online. Então, o usuário de cripto, ele tem as criptos dele, ele paga com criptomoeda,
a gente faz a conversão e os comerciantes, eles recebem em reais, em D+1, no dia seguinte, no caso. Então, para o comerciante, é super simples a experiência, porque ele tem a opção de ou o PDV que ele usa já está integrado com o nosso meio de pagamento, então a única coisa que ele tem que fazer é optar por dar aquele on, fazer o Swift on, assim, ele começar a oferecer cripto como meio de pagamento, ele coloca a chave de Pix dele e já vai aparecer lá no checkout o cripto como meio de pagamento e ele vai receber em reais na conta dele no dia seguinte. Super simples. Ele não precisa entender o que é cripto, ele não precisa entender o que é uma wallet, ele não precisa entender nada. E a segunda opção é, caso o sistema de gestão que ele use não esteja integrado com a gente também tem um aplicativo para Android, que daí ele baixa o aplicativo, faz o cadastro dele, coloca a chave Pix dele e ele pode oferecer cripto como meio de pagamento. E daí para o usuário, basicamente no momento em que ele finaliza a compra, o comerciante ou a pessoa que está no caixa coloca o valor da compra em reais. Aí, na segunda tela, o segundo passo é o valor para reais já convertido nas criptos suportadas. O usuário, ele seleciona com qual cripto que ele quer pagar, aparece um QR Code, ele usa a carteira que ele quiser, então, seja Trust Wallet, MetaMask ou qualquer outra carteira. Ele também pode usar Binance ou outras exchanges, e daí ele escaneia o QR Code, aparece já o comprovante com os valores preenchidos, ele seleciona a seguinte, confirma a transação e em menos de 10 segundos é aprovada a transação e aparece para as duas partes a confirmação de pagamento. Então é uma experiência praticamente como Pix, só que envolvendo criptomoeda e para quem quer usar suas criptos. Isso é muito legal, porque eu lembro que lá atrás, quando teve o boom do Bitcoin, muita gente falava que não ia pegar justamente por conta dessa conversão que não existia, né? Você vai comprar Bitcoin, o comerciante vai receber Bitcoin, mas não é todo lugar que vai ser aceito. Então, essa conversão é muito legal. E aí vocês fazem, digamos assim, como vocês vão monetizar? Vocês ganham uma taxa em cima dessa conversão que é feita? Como que... Sim, a gente cobra uma taxa sobre as transações que são convertidas para reais. Entendi. Bom, vocês estão percebendo que a Luísa domina mesmo, né, os projetos aqui, e assim, ouvindo você falando, Luísa, realmente empolga, porque dá para ver esse teu espírito empreendedor, né, de inquietude, assim, de sempre se deparar com oportunidades, e legal que são oportunidades relacionadas a temas que você gosta, né, você falou aqui também de criptoativos, né, criptomoedas no geral, mas sabemos que nem todos estão tão familiarizados e até talvez não tenham tanta confiança ainda, né, nesse mundo, porque a gente viveu, principalmente em Curitiba, né, algumas situações que ficaram marcadas na nossa história e algumas pessoas ainda têm esse receio. E como estamos aqui com uma especialista nisso, né, afinal, uma fintech, meio de pagamentos em cripto, pode talvez esclarecer para o pessoal que está assistindo aí, né, que às vezes quer receber pagamentos em seu e-commerce, em sua startup via cripto, primeiro, qual é a diferença, né, entre as criptomoedas, né? Então, as principais, Ethereum, Bitcoin, Dogecoin. Então, se você puder comentar, dentre outras muitas, tantas, né, para o pessoal, para que haja uma familiaridade com o tema, né? Para quem não sabe, para quem ainda tiver receio, né? Conheça um pouco mais de quem manja pra caramba. Perfeito. Então, assim, existem criptos e existem os tokens. As criptos, elas são moedas nativas de suas próprias blockchains. Ou seja, Bitcoin é uma blockchain, mas também é uma moeda vinculada àquela blockchain específica. Então, ela é uma moeda nativa. A Ethereum, ela tem o Ether, que é a moeda nativa relacionada à blockchain Ethereum, só que ela também tem vários tokens. E foi a Ethereum, como blockchain, que viabilizou a possibilidade da criação de novos tokens, que podem ser consideradas moedas. Elas até fazem, às vezes, de moedas para algumas transações, mas elas não são exclusivamente moedas. Inclusive, elas não são construídas para funcionarem como moedas autônomas. Os tokens, eles são construídos em cima de outras blockchains. Então, como eu mencionei,
A Ethereum, ela viabiliza que smart contracts sejam construídos em cima dela, o que viabiliza que tokens sejam construídos ali em cima. E tokens, eles podem ser usados para diversas funcionalidades, eles têm diversas utilidades. Não é só como uma moeda. Então, tem token de governança, tem utility token. Token, inclusive, pode ser a representação de qualquer ativo físico na blockchain. A gente vê muito sobre tokenização de tokenização de ativos, tokenização imobiliária, ou que daí se representa na blockchain um ativo imobiliário, ou a tokenização de antecipação de recebível. Então, a antecipação do recebível pode ser tokenizada para que aquilo possa ser incluído em algum outro tipo de produto ou solução também dentro da blockchain. Então, o token, ele é uma maneira de representar um ativo digital na blockchain. Então, um pouco mais genérico, ele não é construído para funcionar como uma moeda autônoma, ao passo que a cripto, ela é um token mais nativo da sua própria blockchain. E a Bitcoin, ela é o ideal, é como se fosse o creme de la creme para funcionar como uma moeda. E é muito importante saber essa diferença, porque e cripto se fala cripto generalizando, é como se fosse cripto lato sensu, né? Então, não é porque eu estou falando... Quando eu falo cripto, não significa que eu estou me referindo a só Bitcoin, Ethereum ou algumas outras. É só porque é para facilitar, para não ter que ficar falando cripto e token, enfim. Cripto inclui lato sensu, incluindo cripto, strict sensu e tokens. Existem dois tipos... Daí, dentro de cripto, existem as criptos que são voláteis, que elas não estão lastreadas em um ativo físico, e existem as stablecoins, que elas são lastreadas em um ativo físico. E por que há esse lastro? O lastro em algo do mundo real, ele não veio com Bitcoin, com cripto stablecoin. Na teoria, o dinheiro ele devia ser lastreado em ouro. Só que em 1971, o governo Nixon, eles acabaram com o lastro do dólar em ouro. E o que acontece? Quando você está vinculando o valor de algo a um bem que é escasso, tem um limite para quanto você consegue de valor aqui, como que você vai trabalhar com esse dinheiro. Uma vez que você tira esse lastro, você pode imprimir à torto e à direito o dinheiro, e daí você não tem uma base física do mundo real para manter esse valor. Então, o que de fato dá valor a esse papel é a crença e a confiança da comunidade na existência de valor naquele papel. E o que aconteceu? Por diversos motivos geopolíticos da época, outros países também estavam usando o dólar e usaram até hoje, e quase talvez não usem mais, o que me dá um pouco de medo, o dólar como o próprio lastro. Então, o dólar usava o ouro como lastro e todos os outros países usavam o dólar como lastro. Só que daí o dólar parou de usar o ouro como lastro, os outros países continuaram usando o dólar como lastro, só que os Estados Unidos começou a imprimir muito dinheiro de um tempo para cá. E isso, inclusive, foi um dos motivos da gente estar vendo uma possível crise enorme, quase tão grande, se não ainda maior que a crise de 2008. A Rússia optando pelo yuan chinês como moeda de comércio exterior para alguns assuntos específicos, alguns outros países. Então, a gente está em um momento bastante sensível, porque se o BRICS, então o Brasil, bastante responsável nisso, se o BRICS optar por também mudar para o yuan ao invés do dólar, isso dá muito poder para a China e para a Rússia, que são países totalitários, comunistas, que poderia representar uma grande ameaça para a nossa liberdade individual aqui no Brasil. Então, só foi um caminho aí que eu queria só explicar que o dinheiro ele sempre deveria ter um bem escasso para ele manter o seu valor, para não ser algo só tão da crença das pessoas. E daí, então, a Bitcoin ela surgiu em 2008, inclusive como uma reação à crise de 2008. E daí, como o Bitcoin foi feito, ela tem limitado o número de Bitcoins que vão ser disponíveis no mercado, que é 21 milhões. E 20 milhões fixo ou 20 milhões e algum pouquinho. O que significa que não tem nenhuma autoridade
ninguém no mundo, porque a gente nem sabe quem foi e da maneira como foi construída, é tão descentralizado que não existe a possibilidade de emitirem mais bitcoins. Ou seja, ela sempre vai ter, ela tem o lastro na própria tecnologia descentralizada que impossibilita a emissão de novos tokens. O Jack Mallers, que é um empreendedor muito foda, ele deu uma entrevista esses dias que ele falou assim, tem 2 coisas que eu sei certo na minha vida, que eu tenho certeza sobre a minha vida. Uma é que eu vou morrer e a outra é que não vai ter mais Bitcoin, mais do que 21 bilhões de Bitcoin. Porque é verdade, a tecnologia, a maneira como ela foi construída, justamente porque para ser dinheiro, para ter valor, ela precisa ter esses fundamentos. Com certeza. Então, Bitcoin como moeda cripto como moeda, Bitcoin é a melhor, justamente por causa disso. Você não sabe, a gente não sabe quem é o fundador, ele nem tem mais poder sobre a rede. Todas as moedas hoje disponíveis no mercado, elas não estão concentradas na mão de ninguém. Existe um limite fixo de moedas para serem emitidas, de maneira que esse é o melhor que pode ter de uma cripto como moeda. Existem daí, então, outras criptos, e daí que tem que tomar bastante atenção, porque várias dessas outras criptos, elas têm regras, ou seja, elas são construídas em protocolos que nem sempre entendem de economia. E algo que eu fui descobrir recentemente, que eu percebi no mercado, é que a maioria dos protocolos que emitem token, as pessoas não têm noção de economia básica. E esse ponto, só pegando um parênteses, temos esses casos em que as pessoas estão de boa fé, porém não têm o conhecimento, né, que a Luísa acabou de falar, e ainda tem aqueles outros projetos fraudulentos. Então, realmente, esses cuidados que ela está recomendando aqui é importante, né, porque às vezes não é má fé de quem está criando aquele ativo virtual na Web3, né, que daí a Luísa também vai dar vai também conceituar aqui para a gente o Web3, né, para que também as pessoas que estejam nos assistindo também estejam embasadas, mas realmente, então tem ainda os fraudulentos e tem aqueles que estão de boa fé, mas não têm o conhecimento de economia para realmente fazer algo que gere valor perene, né, para quem está operando e que traga uma segurança mínima, né, do iniciativo. Se tem uma frase que as pessoas que estão ouvindo puderem guardar de qualquer coisa que eu falei falar não é fazer. Então, tem muito projeto que fala que faz algo, só que não faz de fato aquilo. Então, tem muitos projetos que falam que são stablecoins, que existem lastro no dólar, mas não tem lastro no dólar. Então, o que isso significa? Ter uma USDC hoje. Hoje o USDC está equivalente a um USD. Então, o USDC é uma representação cripto do dólar, ou seja, um tipo de stablecoin, que é 1 para 1. Só que existem outras que elas, na teoria, são 1 para 1, só que daqui a um tempo os projetos vão explodir. Como, por exemplo, tem alguns outros vídeos no YouTube que explicam um pouco mais sobre isso mais a fundo, mas é o Tether, o USDT. É muito utilizado no mercado, só que as auditorias que foram feitas foram completamente shady, elas foram completamente obscuras, elas não representam exatamente o que tem, e as pessoas continuam usando e abusando e colocando no mercado, e daqui a pouco vai explodir. Então, outro cuidado que é muito importante é cripto e a tecnologia da blockchain é muito legal. É sensacional, tem um potencial absurdo, mas ao mesmo tempo, as pessoas que querem entrar em cripto, querem aprender um pouco mais, é bastante importante realmente aprender um pouco mais antes. E se você se interessa por um token específico, ou ouviu alguém falar, dá uma lida, tenta entender quais os conceitos que está falando. Se está muito difícil de entender, fica com o pé atrás, porque muito buzzword, muita palavrinha que está na modinha, sempre tem que ficar com o pé atrás. E isso eu super recomendo que as pessoas comecem a utilizar, principalmente por causa dessa crise que a gente tá vendo dos Estados Unidos. Absurdo, 3 bancos quebraram, significou outra quebra de outro banco na Suíça, e é algo que é um dominó, assim. Daqui a pouco vai estar caindo, e eu espero que não, mas existe um possível futuro muito pessimista, principalmente para a nossa economia. E Bitcoin, inclusive, e outras moedas recentemente, tá em alta.
tá crescendo já faz alguns dias depois dessa crise que deu lá. Exato. Então, hoje é um refúgio. É aquele negócio, para qualquer investimento, não dá para colocar todos os seus ovos em uma cestinha só. Então, você não pode colocar todos os seus ovos em fiat, que é o tipo de moeda que é a moeda tradicional. Você precisa também diversificar e colocar também em criptos e principalmente Bitcoin, justamente porque é essa moeda que ela não está sob o controle de uma autoridade central ou de uma... E autoridade central significando que não precisa ser governo, não precisa ser pública, pode ser uma empresa. E isso, blockchain também, outra coisa que é importante, não é porque blockchain que é público. Tem um monte de blockchain privada que é centralizada. Então, isso é outra coisa que também tem que saber. A blockchain, ela é pública? Ok. Ela é descentralizada? Descentralizada é basicamente quem toma as decisões. São algumas pessoas? É uma pessoa? É uma empresa? Ou ela está, de fato, distribuída na mão de várias pessoas? E ela ser menos centralizada é bom também. Não significa que tudo que não é 100% descentralizado é ruim. Não, para certas coisas precisa de alguma centralização. Mas centralização 100% provavelmente não é bom. Principalmente quando a gente está falando da centralização no governo do sistema financeiro. Daí é péssimo. Luísa, você trouxe bastante coisa diferente aí para quem não está acostumado. Então, blockchain, token. E o Kael comentou aquela hora sobre a Web3, né? O que é o Web3 nessa bagunça aí? Então, o Web3 é o que a gente acredita ser o próximo passo da tecnologia. Então, veio o Web 1, o Web 2, que daí seria aquele momento em que as pessoas elas começaram a conseguir interagir de maneira mais autônoma com a internet. Então, a Web 1 era mais quando a internet... Eu não sei exatamente, o que consiste cada parte do processo. Limites. Os limites. Mas, basicamente, a Web 1 era a internet, só que, basicamente, quem podia usar eram os engenheiros nerds. E daí vem à cabeça aqueles clipes de, 1990, de pessoas falando, só nerd, ou engenheiro, ou alguém técnico vai ter isso em casa, isso não vai ser para qualquer pessoa. Então, era essa época, o Web 1. O Web 2 é quando daí começaram a ser construídos protocolos de interoperabilidade entre serviços. Então, ao invés de você ter um e-mail, você só poder enviar para aquele e-mail, os e-mails, você pode enviar Hotmail para um Gmail, por exemplo, e enfim. E além disso, também pessoas começaram a poder criar e postar. Era a época que os blogs surgiram, que daí você podia ter seu próprio blog, ir lá, não precisava ter conhecimento técnico para você publicar na internet. E daí o Web3, ela vem com tecnologia da blockchain mais focada na descentralização. Então, os serviços que eles usam de blockchain, e eles são, de preferência, descentralizados. E, novamente, pensando em níveis de descentralização, desde uma descentralização lato sensu a descentralização stricto sensu. Hoje eu estava conversando com um amigo, Vitor, da Bankless, e ele que a gente estava trocando uma ideia sobre... Vitor Sioff. É. Um abraço aí, Vitor. Nosso amigo aí, em comum. Sim. E eu estava trocando uma ideia hoje com ele, e a gente estava bastante refletindo e se aprofundando sobre como também o próprio termo descentralização, às vezes ele é utilizado como se ele fosse um fim em si mesmo. E daí a gente tem que lembrar que, basicamente, é um conceito que ele tem que ver, que a gente tem que analisar onde que ele se encaixa de maneira útil. A gente gosta desse conceito justamente porque a gente não gosta da centralização e da necessidade de confiança. A gente fala muito de trustless quando a gente fala de Web3, que é a necessidade de você não precisa confiar em uma autoridade, em uma empresa específica, porque a tecnologia ela é construída de uma maneira que ela dá a confiança e a legitimidade. Então é muito de mover de confiança em entidades, autoridades centrais e empresas centralizadas para confiança na tecnologia. E o Web3 ela puxa então esses conceitos, a utilização da blockchain como ferramenta para construir soluções mais descentralizadas. E daí a gente enxerga diversas coisas dentro disso, desde NFT, que é algo que ficou super na moda há um tempo atrás, cripto, DeFi, que daí são outras soluções financeiras utilizando finanças descentralizadas, isso significa Decentralized Finance, e várias outras ideias que daí o ser humano é incrível, que vai pensando em várias funcionalidades, mas é sempre importante lembrar que blockchain é uma ferramenta.
tecnologia da blockchain, seja cripto, seja qualquer outra coisa, é ferramenta. Ela não é um fim em si mesmo. Por ela ser uma ferramenta, vai ter soluções que ela vai ser boa, vai ter soluções que ela não vai ser a melhor. E é bastante sempre trazer essa pergunta, mas para que isso? Por quê? Essa que é a melhor ferramenta a ser utilizada nessa situação específica? Ou será que, na verdade, se a gente usar algo que seja um pouquinho diferente ou que a descentralização... Porque, inclusive, hoje o Vitor ele me trouxe que no estudo que ele estava fazendo numa pós, o ideal de organização descentralizada hoje digital seria a própria Bitcoin. Então, Bitcoin seria hoje a única DAO stricto sensu. Todas as outras DAOs, elas têm um nível de centralização. Então, é DAO lato sensu. E ok, tudo bem, não tem problema. Mas eu acho muito importante a gente saber as diferenças e onde que a gente está quando a gente está falando sobre algo e usando um conceito. Porque a definição dos conceitos ela é essencial para a gente se comunicar de uma maneira clara. Então, desde blockchain, tem blockchain que não é descentralizada, então saber que existe essa diferença. E saber, novamente, como ferramentas, porque a gente acaba confundindo, principalmente a gente que gosta muito, povo inovador, né, de que gosta de tecnologia, às vezes, tipo, se perde na tecnologia e como aquela tecnologia funciona. É uma ferramenta, ela tem que ser usada como uma ferramenta para ajudar a construir soluções, porque no final a gente sempre e continua, pelo menos por enquanto, lidando com as pessoas. É meio, né? É meio, não é fim. E o bacana é o seguinte, em todo esse papo com a Luísa, que a gente está vendo tanto as oportunidades de negócio, né, que você aproveitou, né, ao longo dessa tua trajetória, e usando sempre tecnologia, né? Então, primeiro, o Arbion, uma plataforma tal para solucionar conflito, já existem câmaras de arbitragem e tal, mas vocês trouxeram isso de uma maneira também tecnológica, mas moderna. Então, acabou utilizando a tecnologia como uma ferramenta para prover um serviço que foi uma oportunidade, né? E agora a Cryptise nesse contexto também, né, de pegar a tecnologia com a oportunidade para fomentar novos negócios ou alavancar novos negócios ou negócios já existentes com uma outra forma de pagamento. E a gente havia conversado esses dias atrás que muitas startups hoje estão recebendo investimento por meio de criptoativos. Então, às vezes acaba, uma startup quer fazer algum tipo de transação, quer tomar algum serviço. É uma forma de você transacionar, né? Que está se tornando cada dia mais comum e o projeto da Luísa vem para cobrir essa lacuna. Então, muito bacana. A questão da descentralização é um tema interessante, até com o próprio Vitor. Tem um módulo de direito societário na pós da SMAF, que eu acabo ministrando esse tema. O Vitor ele vai fazer uma participação, não ele como pessoa física, mas por meio do Punk, né, que também é uma outra entidade, digamos assim, que opera na Web3, né, uma pessoa descentralizada. Então, até isso existe, né, esse conceito de pessoa descentralizada, que na verdade é um avatar ali, né, que foi constituído e tal, e tem algumas pessoas que foram trazidas, né, digamos assim, foi feita uma curadoria, trouxe, e esse grupo de pessoas fala por meio desse Punk. E daí também, além da pessoa descentralizada, tem as DAOs, como a própria Luísa falou, que são as sociedades, digamos assim, né, as empresas, organizações que estão dentro dessa Web3, né, em alguma blockchain, que se organizam, né, algumas um pouco centralizadas, né, como a gente havia dito, mas sempre tenta se colocar o mais descentralizado possível para que haja uma participação de todos, né, envolvidos naquele projeto, com uma forma de ampliar a governança, digamos assim. Então, eu acho que foi o episódio mais deep que nós tivemos aqui, em temas técnicos, né? Eu vou precisar pegar muito material de vocês para eu estudar aí, para não ficar tão perdido. Claro que eu não tenha sido mais confuso do que... Não, Pelo contrário, tá? Foi bem legal. Eu não sabia nem a profundidade do negócio antes de começar aqui, então serviu para tentar entender que preciso correr atrás bastante. Né? Não, mas é bem interessante e até falando um pouquinho da minha experiência particular, assim, sobre o tema, né?
Até o Bruno, em outras ocasiões, nós somos amigos, né, aqui fora das nossas rotinas. Não é só a imagem. Não é só a imagem. Em 2018, com esse boom dos criptoativos que houve, né, alguns clientes ali acabaram tendo bitcoins guardados e tiveram a valorização e tal, e enfim, nos procuraram para fazer algumas estruturações de novos projetos. E a gente comentou, pô, esse negócio aí dá dinheiro. Exato. E é isso que a gente, enfim, investiu juntos, né? Inclusive, constituímos um pool ali, investimos juntos, ganhamos juntos, perdemos juntos, acabamos entrando em algumas fraudes juntos, né? Mas assim, nunca perdemos efetivamente muito dinheiro com isso e a gente continua, eu particularmente continuo apostando muito nisso. Sou fã de NFT, coleciono inclusive, porque arte e tal é um tema bacana, né? E hoje acaba que não é uma moeda em si, como a Luísa acabou falando, mas é um ativo que, a depender de como ele está sendo visto no mercado, ele pode valorizar ou não. Exato. Enfim, então é um tema bem legal, acho que a gente foi bem profundo em tudo isso. E eu acho que, assim, Luísa, diante de todo esse contexto, né, de possibilidades, de oportunidades e de até mesmo riscos, o que você poderia também deixar de alerta, assim, falar, olha, pessoal, alguns cuidados mínimos, né, que a gente tem que ter, acho que você já trouxe alguns, né, tentar entender, mas, assim, deixar alguns cuidados, assim, para quem está nos assistindo, sobre como utilizar, né, aonde não entrar para, enfim, acabar se deparando com uma fraude ou algo assim. Acho que principalmente também aonde buscar informação. Perfeito. Porque a gente, hoje em dia, a informação ela é muito acessível, mas nem sempre você vai conseguir entender se aquela pessoa que está produzindo aquele conteúdo ou aquela informação, se ela tem, né, a propriedade para falar sobre aquilo. Então, acho que também sobre isso, né, onde buscar esse conteúdo para você ter segurança e poder estudar com segurança. Tá, perfeito. Então, primeiro que falar não é fazer. Então, se fala que faz algo, não acredita de cara, dá uma pesquisada, vai dar uma olhada, o que é feito, e é sempre também, a comunidade Web3 usa muito Twitter, então joga lá no Twitter, vê se aparece alguma coisa, tenta dar uma pesquisada, conversar até com outras pessoas que talvez saibam um pouco sobre ou estejam envolvidas para ver se já ouviu falar, justamente para tentar dar uma pesquisada mesmo, para entender se aquele projeto ou pessoa de fato faz o que fala. Isso é muito importante, falar não é fazer. Você vê muita gente megalomaníaca falando que faz muita coisa grande e você vai ver e não faz. Então tem que tomar cuidado, falar não é fazer. Aí outra coisa existem então as exchanges. As exchanges, elas são as corretoras, como Binance, por exemplo, que é super conhecida, que é onde você vai para facilmente comprar cripto. Só que o que acontece? Quando você cria sua carteira na Binance, você compra essas criptos e você deixa tudo lá, o seu dinheiro tá com a Binance. O seu dinheiro não tá contigo. Tem uma frase que a gente fala muito em cripto, que não é sua chave, não é seu dinheiro. Basicamente, not your keys, not your coins. Significa que se você não tem a chave da carteira, que é onde suas criptos ficam guardadas, se você não tem a chave da carteira, as moedas não são suas. E no final do ano passado, teve um baque muito grande para o mundo de cripto, que foi a FTX, que era uma das maiores, que era a maior concorrente da Binance, todo mundo confiava muito na FTX, quebrou. E o que acontecia? Muitas pessoas que tinham seus dinheiros ali dentro, perdeu. Inclusive famosos, como Gisele Bündchen e o marido dela perderam também milhões porque tinha dinheiro ali dentro da exchange. Exchange, a gente tem que lembrar que é como se fosse um banco, que é uma corretora, só que ela viabiliza a compra e a venda, e você guardar ali, das criptos. Então, é um banco. Se você gosta de cripto, se você acha interessante cripto porque você gosta da ideia da descentralização, ali eles não são descentralizados, é 100% descentralizado. A custódia está com eles. A custódia, ela tá com eles. Então, você pode usar a Binance, inclusive, para comprar e vender, porque a usabilidade é boa, só que você pode transferir para as carteiras não custodiadas, que no caso elas ficam, você tem as suas
você tem as suas private keys, a sua senha própria, e fica contigo a chave. Então, o dinheiro ali não vai ser... você não corre o risco de uma empresa quebrar e daí de você perder seu dinheiro junto. Então, é simples e não é difícil. Você baixa um aplicativo, tem MetaMask, tem Trust Wallet, tem algumas outras que são confiáveis, são super bem feitas e bem desenhadas. E você cria lá, você precisa salvar a sua senha. A sua senha normalmente é uma sequência de palavras aleatórias. Você não pode salvar elas nas suas notas do celular ou No seu e-mail. no seu e-mail. Eu fiz isso. Não pode fazer isso. É muito nome, muita palavra. É muita palavra. Você também não pode memorizar, nem fazer uma tatuagem, nem nada. Então, você pode escrever em um papelzinho, bem Web 1. Você pode escrever num papelzinho e guardar em algum lugar. Enfim, tem que ser criativo. Tem gente que escreve, que manda gravar em plaquinha de metal e guarda em um banco, uma casa de não sei quem, uma casa dos pais. Enfim. Tem algumas maneiras, tem alguns serviços mais inovadores também, tecnológicos, que você consegue utilizar para guardar sua senha, mas essa é a primeira coisa que eu falo. Você pode você pode ter uma conta na Binance para comprar de maneira fácil ali, mas tenha também sua carteira não custodiada para você conseguir guardar suas moedas ali dentro. E daí sobre conteúdo, produtores de conteúdo, eu vou dar uma filtrada em alguns, e daí eu vou passar para vocês, que eu acho que fica mais fácil para conectar lá. E daí são três últimas coisas que eu queria falar. Manda ver. Relacionado ao Cryptise, que para os comerciantes é uma nova forma de pagamento. Então, para eles, não existe risco de... e se eu perder dinheiro com isso daqui? Porque ele vai receber em real. É só uma opção para o cliente dele. Então, para quem estiver ouvindo, caso tenha PDV, software de autoatendimento, gestão de loja, ou até algum meio de pagamento, Open Finance, enfim, que dê para conectar com e-commerce, dá para integrar com a nossa API, super fácil, aparece como se fosse solução própria de vocês, então não vai aparecer o que é Cryptise ou algo assim, e vocês oferecem uma nova opção de pagamento. No pior dos casos, você vai vender via cripto, só que você vai receber em real de qualquer jeito. Então, não existe o pior cenário. Sim. Fazendo por analogia, é quase como você desse mais uma opção diferente do crédito, do débito, literalmente do isso. Pix, né? É literalmente isso. É literalmente dar só uma outra opção de pagamento. Não faz diferença nenhuma para o gerenciamento do caixa, para a declaração de imposto ou pagamento de imposto, enfim, não faz nenhuma diferença. Então, isso é algo. Aí, relacionado a qualquer... Se tiver algum advogado ouvindo que gosta de cripto e quer participar de um grupo, quer aprender mais, ou quer participar até mais ativamente na defesa de cripto como um conceito, no Brasil principalmente, porque justamente por causa dessas crises que estão vindo, a gente prevê a possibilidade de receber certa retaliação cripto. E a gente não quer isso, porque é um refúgio, é um bote salva-vidas caso as coisas peguem fogo. Então, se vocês também querem participar de uma maneira mais ativa, a gente vai começar a talvez buscar se envolver com política para também ter uma influência nas leis que são aprovadas. E se vocês têm interesse em participar de maneira mais ativa, me mandem mensagem, meus contatos vão estar disponíveis com eles. Porque eu e o Vitor, a gente está formando um grupo para a gente estar mais ativo. A gente também já tem contato internacional para cada um em seus países também fazerem essas ações, né, nos seus próprios países. Então, é meio que uma comunidade que ela já vai surgir global, só que para cada um agir localmente. Então, quanto mais gente, melhor, porque daí a gente tem mais possibilidades de ação para proteger cripto. Vai ser realmente uma força a favor de cripto. Porque tem muita coisa contra a cripto surgindo, então a gente quer ser a resistência a favor de cripto. E, por último, existe uma tese muito interessante, que chama The Network State, que é do Balaji. O Balaji lançou um livro chamado The Network State, eu vou também mandar lá para estar junto nas referências, porque ele é gratuito e disponível. E é sobre uma ideia de um estado, um novo estado, com uma governança descentralizada. Claro que para ele nascer e ser formado, ele nasce de maneira um pouquinho centralizada, mas para surgir também como uma alternativa aos estados que a gente tem hoje. E há pouquíssimo tempo atrás, a gente tem estados que são muito novos, como, por exemplo, o estado de Israel, que ele só tem 70 e pouquinhos anos de idade, e ele surgiu também com um livro. A ideia do estado de Israel surgiu em um livro, e durante alguns anos ele foi executado.
Então, essa é uma ideia que, apesar dela parecer muito fora da caixa, eu recomendo a leitura do livro, porque é muito interessante. E a gente vai vendo novas soluções surgindo para realidades que a gente achava que eram realidades, que são coisas que, desde que a gente nasceu, no nosso período de vida, era tão certo. Imagina, os Estados Unidos nunca vai deixar de ser a maior potência mundial, né? Enfim. E a gente vê novas soluções muito interessantes surgindo com a tecnologia do blockchain. Novamente, muito obrigada por terem me convidado. O prazer foi nosso, né? O prazer foi nosso, para quem está assistindo entender um pouco mais sobre esse mundo, né? Cripto, enfim, o que está acontecendo de inovação. Você trouxe muitas dicas, né? Para quem quer entender, para quem quer se inserir mais nesse mundo. Eu queria, para fechar no nosso finalzinho aqui, chegando ao final, se você é uma empreendedora, né? Se você tivesse alguma sugestão, né, você já deu dos livros, enfim, que você pudesse dar para quem quer empreender, quem quer começar a empreender ou quem está empreendendo atualmente, que você acha que foi super importante na sua jornada. Você já falou sobre programas que você participou, a questão do networking, a questão do conhecimento. Tem mais um ponto que você acha legal? Tem. Dica de ouro. Dica de ouro é não tenham... Olha pra câmera pra falar, velho. Boa. Não tenham vergonha de pedir ajuda para as outras pessoas. Fantástico. Porque, em regra, as pessoas elas vão ajudar se você pedir ajuda. E isso é sensacional. Inclusive, me coloco à disposição para ajudar se você precisar, no caso. O tanto de gente que já me ajudou quando eu pedia ajuda, e pedir ajuda não é tipo, ai meu Deus, me ajuda. Não, eu me chamo Luísa, blá, 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 blá. Você é um especialista em tal, ou eu vejo que você poderia me ajudar com tal coisa, vamos marcar uma call para conversar sobre isso, ou algo nesse sentido. 99% das pessoas respondem e eu crio conexões incríveis, assim, e realmente as pessoas me ajudam. Então, realmente você não ter vergonha de pedir ajuda, não ter vergonha da possibilidade de pedir não, e só para começar, porque depois, assim, a maioria das vezes funciona, e é sempre com bastante genuidade, então ser genuíno na relação e no interesse em que a pessoa te ajude, e também daí, no segundo momento, de você ajudar quando você puder, de alguma maneira. Então, isso com certeza seria, tipo, a dica de ouro, assim. Fantástico. Que tá vinculado ao networking. Exato. Que foi, a gente conversou no episódio anterior aqui exatamente sobre isso, né? O quanto as conexões, né, feitas de maneira orgânica ou essa de não ter vergonha, como a Luísa trouxe, fazem a diferença. Porque, como ela disse, via de regra as pessoas ajudam. E eu acho que a nossa comunidade, atualmente, ela tem esse viés, né, de se ajudar, de compartilhar, porque ideias todos temos, né? A força de execução é primordial, o interesse, a energia. Então, vocês podem ver que a Luísa tem energia de sobra, né? É uma empreendedora em série, como o Bruno costuma falar aqui, né? Dos nossos convidados. E, assim, inspirador, sabe? Toda a tua trajetória. Não só um projeto, outro, mas, assim, a trajetória e como você traz isso, como você domina, né, o teu tema e como você pensa nele no potencial de transformar até a sociedade, né, oportunizando mais negócios para os clientes, né, que, por exemplo, queiram oferecer mais um meio de pagamento, né, como a gente disse aqui. Então, olha, riquíssimo o nosso bate-papo, né? Eu ia falar entrevista, mas não foi uma entrevista, foi bate-papo. E assim, Luísa, muito obrigado, né, por ter aceitado o convite. Com certeza esse vídeo ele vai continuar gerando resultado, porque tem conteúdo aqui, né? E a gente sempre comenta que o Conexão Empreendedorismo ele não é para ser não nasceu para ser um canal de entretenimento, e sim de conteúdo, né? Para quem quer empreender, para quem quer aprender a empreender com quem sabe, né? E dar aula. Tá fazendo na prática. Na prática, né? Então é raiz o negócio. Então, muito obrigado. Foi fenomenal a tua participação. Bruno, valeu também. Acho que as perguntas aqui deram ganchos especiais, né? Que, enfim, trouxeram o conteúdo à tona.
Vamos deixar aqui as indicações dos livros na descrição do episódio, os contatos também da Luísa, para você que ouviu as dicas e oportunidades e até convites dela, né, para que você possa acioná-la. Vai ser um prazer, né, com certeza. Aqui o Conexão Empreendedorismo gera conexões reais, né? Então, é isso, Luísa. Obrigado, Bruno. Tamo junto aí para mais um episódio. Você que está nos assistindo, curta nossas redes sociais, curta e siga o trabalho da Luísa, Arbion, Cryptize. Vai ser um prazer aqui, conteúdo top. Obrigadão, pessoal, e até a próxima.